começar a ler com você Hebreus 11. Nós vamos ficar nesse texto, que é um texto maravilhoso, mas eu quero ir para o versículo 23. Hebreus 11, 23. Diz assim: pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais. Quando viram que Deus lhes tinha dado uma criança fora do comum, esconderam-na por 3 meses e não tiveram medo do decreto do rei. Glória a Deus. Versículo 24. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser tratado como filho da filha de Faraó. 25. Escolheu partilhar os maus tratos do povo de Deus, em vez de desfrutar os prazeres passageiros do pecado. Ele achou que era melhor sofrer pelo Cristo prometido do que possuir todos os tesouros do Egito, pois aguardava ansiosamente a grande recompensa que Deus lhe daria. Pela fé, saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via aquilo que é invisível. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Então, tudo que Moisés fez foi pela fé. Esse texto de Hebreus 11, esse capítulo da Bíblia, é totalmente dedicado à fé. Começa dizendo o que é fé, né? Fé é a certeza das coisas que não se veem, a expectativa daquilo que se espera. E nós vemos isso cumprir na vida de Moisés, de Davi, de tantos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas hoje eu quero falar de Moisés. Nós estamos vivendo em dias, mesmo tendo uma medicina de ponta, uma tecnologia avançada, de repente um vírus pequeno demais para ser visto a olho nu nos surpreende, não é verdade? E aí nós vemos o quão frágil nós somos, quão frágil é a humanidade. Somos, como a Bíblia diz, como uma flor que nasce de manhã e à tarde murcha. E é interessante porque isso, se o mundo todo está unido nesse momento, nesse sentimento, no mesmo problema, né? E é um momento onde existe somente 2 tipos de pessoa: as que têm fé e aquelas que não têm fé. Eu sei que essa pandemia tem despertado a fé de muita gente que estava longe de Deus. Eu quero declarar que nós podemos exercer a nossa fé. A nossa fé não é para os dias de bênçãos. Que bom que vem as bênçãos, mas a nossa fé é para ser exercitada nesses dias, nesses momentos. E a gente vê isso acontecer com Moisés desde o seu nascimento. A Bíblia diz que foi pela fé que os pais de Moisés esconderam aquela criança. Eles desrespeitaram o decreto de Faraó, eles não entregaram o seu filho para ser morto. A mãe de Moisés teve o parto sozinha, não precisou de chamar parteira, né? E por 3 meses eles esconderam. E eles não fizeram isso simplesmente por fazer. Eles fizeram com fé. E é interessante que a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é feito sem fé, você perde o seu alvo, você perde o seu objetivo. Então, a gente vê que a vida de Moisés começa com essa declaração: pela fé. E fé, o que é, gente? Fé é a certeza, fé é a confiança. Fé é um total descanso daquilo que se espera. Eu sei que meu Deus vai fazer. Eu sei que meu Deus é maior do que essa pandemia. Eu sei que meu Deus é maior do que a minha necessidade. Tem 2 aspectos que eu quero falar com você, né? Fé como confiança, né? Quando estamos em momentos difíceis, quando a gente não vê luz no fim do túnel, quando você não vê escapatória, tem um nevoeiro intenso. A sua fé
precisa operar nesse momento. E nesse momento a fé aparece como confiança. Você declara: Senhor, eu não estou vendo, Senhor, eu não consigo tocar em nada, não tem nada visível, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Senhor está agindo. E é assim que deve ser nossa atitude nesses dias. Eu sei, parece que Deus não está ligando, que Deus não está nem aí. Queridos, a mão de Deus está sobre nós. E eu quero te dizer uma coisa: confia no seu Deus. Aprende a confiar nesse Deus. Aproveita este momento único. Talvez na nossa geração, não é? É o primeiro momento em que o mundo inteiro está sofrendo junto. Nós vivemos, teve os momentos de guerra, mas a nossa geração, o pessoal menos de 70 anos, eles não vivenciaram situações assim. Eles não vivenciaram a Segunda Guerra, não vivenciaram a Primeira, nossos avós sim, nossos pais sim. Então é a primeira vez que nós estamos nos unindo e nós precisamos dessa confiança. Pare de olhar para homens e olha para o seu Deus. Só dele vem a salvação. Os pais de Moisés olharam para Deus. Pela fé nós vamos passar por essa pandemia. Pela fé nós vamos sair mais fortalecidos em nome de Jesus. E o segundo aspecto que eu quero começar falando é a fé como perseverança, a fé como expectativa e a fé como escolha. Você sabia que a fé é uma escolha? Você escolhe crer, você escolhe confiar, você escolhe ter a perseverança, é uma escolha do homem. O pai de Moisés escolheu crer, Sara e Abraão escolheram crer. Eles podiam escolher não crer, mas eles escolheram crer. Então eu quero desafiar você, que você esteja escolhendo crer que o seu Deus está com a sua mão estendida, Então, fé é escolha. Então, o tema da minha palavra hoje são escolhas baseadas na fé. Todos temos que fazer escolha em nossas vidas, mas como você tem feito as suas escolhas? Você tem feito suas escolhas baseado no que você vê? Baseado no que as pessoas falam? Baseado nos seus sentimentos, que é algo que nos engana muito, não é? Os sentimentos sempre nos enganam. Você está baseando a sua fé, querido, no seu Deus, na palavra de Deus. Moisés teve que fazer escolhas. Não é? Primeiro os seus pais escolheram por ele, que ele era um bebê, mas depois ele teve que fazer as suas escolhas. Todos nós sabemos hoje, gente, que Deus marcou a vida de Moisés para mudar a história do povo de Israel. Mas o povo, o pai e a mãe não sabiam disso, sabia que ele era especial. Moisés, crescendo, não sabia que ele seria a pessoa usada por Deus para fazer esse grande livramento. Hoje é fácil a gente olhar e falar: Moisés, tal, ele fez. Mas imagina ele crescendo, não é? Ele não tinha essa perspectiva, ele não tinha essa visão, até porque ele não estava no meio do seu povo. E o que Moisés realizou foi uma promessa, queridos, de Deus. Quantos sabem que Deus nunca deixa cair por terra as suas promessas? Pode dizer um amém? Deus nunca deixa uma palavra dele cair por terra. Deus fez uma promessa a Abraão em Gênesis 15:13. A Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Abraão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira, serão oprimidos, explorados como escravos por 400 anos. E depois ele diz: e depois eles sairão com braço forte, pela minha mão, eles vão sair desse cativeiro, Moisés nasce escravo, queridos. Ele nasce escravo, ele nasce numa família de escravos, Mas foi criado como príncipe. Aí começou, desde o seu nascimento, a mão de Deus estava sobre ele e a mão de Deus está sobre você também. Mas eu não sou Moisés. Não importa, Deus não faz distinção de pessoas. Você é único para ele, você é especial para ele, E às vezes as pessoas me
me pergunta, e eu mesmo já fiz essa pergunta, mas será que não seria mais fácil se Moisés tivesse continuado, né? Deus não tivesse tirado ele aos 40 anos do Egito e ele tivesse continuado ali no Egito e livrasse o povo dele como príncipe? Enquanto a sua família era escrava, ele cresceu no palácio, você sabe disso, ele podia ter continuado lá. Mas sabe por quê? Tem um porquê. Porque Deus queria, queridos, um homem que conhecesse a liberdade. Primeiro ponto é esse. Deus não queria tirar do meio dos escravos o libertador. Deus separou Moisés e colocou ele no palácio para ser criado como o filho da filha de Faraó. Flávio José fala das grandes batalhas que Moisés enfrentou pelo Egito. Você sabia disso? Um dos reinos foi a Etiópia. Ele trouxe grande livramento para o Egito. Então ele era um homem letrado, ele era um homem que entendia de tudo que se podia imaginar, não é? Engenharia, arquitetura, ele era um homem culto. E ele era principalmente um homem livre. Então, eu vejo aqui a mão de Deus. Eu não posso usar um escravo com mentalidade de escravo. Eu vou usar um príncipe, eu vou usar um homem livre, porque ele sabe que é a liberdade. Ele viveu essa liberdade e ele pode, então, assim, levar esse povo para essa vida, porque a mentalidade de escravo, ela é muito estreita, queridos. A mentalidade do escravo, ele só faz aquilo que o seu Senhor manda. Quando nós vivíamos no mundo era assim. Nós cumprir somente os desejos. As pessoas acham que quando eles vivem sem Deus, eles vivem suas próprias escolhas, mas não é. Eles vivem escolhas, queridos, que outros fazem para eles. Eles vivem escolhas que eles mesmos não percebem, que seus corações, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Ele faz escolhas do maligno que sopra nos seus ouvidos. Então, quando Deus traz Moisés, né, para começar esse grande livramento, né, o que acontece? Deus traz um homem livre, com mentalidade livre. Voltando aqui, a mentalidade de escravo te paralisa, a mentalidade de escravo te limita, a mentalidade de escravo faz você viver no passado. E a gente vê isso na história do povo de Deus, que durante o tempo que eles estavam no deserto, quando tinha tempo difícil, tantas maravilhas que Deus fez, eles não lembravam das maravilhas. O que eles lembravam? Do Egito. Os melões, os alhos, as cebolas, né? E uma coisa que você precisa guardar, que quem vive de passado, vive repetindo a sua história. Se você vive de passado, sua história está só repetindo. Você acha que está vivendo uma vida nova. Não, você está repetindo a história. Mas quem vive em fé, queridos, não olha para trás, vive de realização, vive de superação. Então Moisés tinha sobre si uma palavra de vida, uma palavra que veio de Deus, e uma palavra, queridos, aí entra o segundo momento da vida de Moisés, uma palavra de morte de Faraó. Que coisa, né? A palavra de Deus vem, chamando ele. Depois vem o edito de Faraó. Que coisa terrível, que era de morte. Mas o que vence sempre é Deus. Deus era maior do que Faraó, nós sabemos disso. E a palavra de vida estava sobre ele. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, né? Talvez você esteja vivendo um momento, e estamos vivendo um momento de medo, mas o que prevalece na sua vida é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é o espírito de morte que está nos cercando. Em nome de Jesus, você está protegido, você, sua casa, sua família. Eu creio. Se você crê, dá um amém, um aleluia ao Senhor, porque só Ele é digno, né? Então Moisés sai do Egito. Você ouviu o bispo falar sobre isso nas pregações maravilhosas que ele tem feito ao domingo sobre as quarentenas, né? E ele falou da quarentena de Moisés. Então ele sai do Egito como fugitivo. Então de príncipe ele vira fugitivo, ele não vira escravo, ele vira fugitivo da ordem do rei que queria matá-lo. E depois nós vemos que o primeiro contato
que Moisés tem com Deus foi quando ele chega na casa de Jetro, seu sogro, né? Ele vive ali por 40 anos, fugindo de Faraó. E ali, nesses 40 anos, apacentando as ovelhas do seu sogro, ele não tinha mais nada. O que ele podia fazer era ajudar o seu sogro, porque o seu sogro era um homem próspero. Ele casou com a filha mais velha de Jetro, né? E depois de 40 anos, Deus encontra Moisés. Moisés não conhecia Deus. Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus. Tanto que ele não sabia o que estava acontecendo. Não sabia porque que aquela voz vinha e a sarça queimava. Tudo para ele, aquilo era novo. Então, Moisés não conhecia Deus. Ele era conhecido, sabe como ali? Como o genro de Jetro e o marido da sua esposa, da filha de Jetro, não é? Não é Joquebede o nome dela, me fugiu agora, né? Então, de uma vida perdida, de uma vida sem propósito, nesse encontro com Deus, Moisés encontra a sua missão. Ele nasceu para isso. Ele havia nascido para aquele momento. Às vezes Deus demora a cumprir as coisas na sua vida, tá? Mas essa hora vai chegar. Não abandona o barco, não. Não abandona onde você está. Não abandona aquilo que Deus colocou na sua mão, porque é Ele que colocou. E no momento certo, a palavra dele vai se cumprir. É interessante, gente, porque a vida de Moisés foi algo muito rápido. Em 40 anos, né? De vida no Egito, de vida como príncipe, de repente muda completamente. Há uma mudança completamente e ele passa a ser fugitivo, 40 anos de fuga, 40 anos se escondendo. Ele perdeu sua posição, ele perdeu sua influência, ele perdeu as pessoas que ele amava. Você acha que Moisés com 40 anos não tinha pessoas que ele amava? Talvez até uma noiva, alguém que ele amava, tinha sua mãe que ele amava. Agora, uma coisa que nós aprendemos aqui, que muitas vezes Deus permite acontecer em nossas vidas, o que aconteceu na vida de Moisés, né? Ele permite que tudo aquilo que nós construímos venha por água abaixo. Eu já passei por isso, eu e o bispo. Nós construímos o nosso primeiro ministério e de repente Deus nos tira para trazer para Brasília e a gente vê tudo aquilo que nós construímos em 15 anos ir por água abaixo. E não foi fácil para nós. E não vou dizer para vocês que nós olhamos para Deus e dizemos, a gente entende tudo. Não, nós falamos, Senhor, nós não entendemos nada, mas nós vamos fazer a Tua vontade. O Senhor não erra, mesmo nessa dor, mesmo nesse sofrimento, mesmo vendo 15 anos da nossa vida jogado praticamente fora, nós vamos continuar crendo na Tua palavra, na palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Nós não vamos desistir e nós vamos escrever uma nova história, né? E é isso que Deus quer fazer na sua vida, escrever uma nova história, mesmo que tenha tudo ido por água abaixo, acabar, talvez sua empresa, talvez seu casamento. Deus é Deus de reconstrução, Deus é Deus pela fé. Como você está olhando para o seu problema? Com mãos humanas, com pensamentos humanos, muda pela fé, como Moisés fez, né? Como os pais de Moisés fizeram. Então, queridos, muitos infelizmente desistem quando passam por problemas, passam por experiências devastadoras, né? E eu sei que as experiências não são fáceis. Eu mesmo, como eu disse, já passei não só essa, por várias experiências nesses 40 e poucos anos que eu ando com Deus. Perdemos pessoas que nós amávamos, coisas que não podiam nos destruir, mas nós escolhemos, queridos, não ficar parado na dor. Nós escolhemos caminhar, não é? Então, se a gente tiver um olhar humano, tá, sobre a situação de Moisés, a gente pensava assim, puxa, o lugar de Moisés era no Egito, era como príncipe. O lugar dele não era no deserto, na corte. Na corte ele podia negociar com o faraó a saída, né? A voz dele teria eco
Mas Deus não quer assim. Deus não faz como você quer. Deus faz segundo a sua decisão. Deus faz segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, não é? Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se Moisés tirasse o povo, queridos, como filho da filha de Faraó, a glória não seria de Deus, a glória seria dele. A glória seria toda dele, mas Deus não divide a sua glória. Deus faz com que Moisés perca a sua posição. Deus leva ele para o deserto, né? Deserto é lugar de tratamento, é lugar que Deus fala conosco, né? E naquele lugar Deus muda a sua história. Naquele lugar Deus fala para Moisés sobre a sua missão. Naquele momento Moisés entende por que ele nasceu, né? Porque nós só entendemos, porque nós estamos nesse mundo, quando nós encontramos nossa missão. Ali Moisés entendeu por que ele foi criado no palácio. Ali ele entendeu por que ele teve que fugir 40 anos. Tudo fez sentido para Moisés, vamos dizer assim. E às vezes na nossa vida nada faz sentido. Não desespere. Pela fé. Ande pela fé. Senhor, eu vou pela fé. Os meus olhos não veem nada. Os meus olhos não conseguem contemplar nada. Os meus olhos só vê devastação. Os meus olhos só vê morte, só vê destruição. O Brasil vai quebrar em nome de Jesus. O Brasil não vai quebrar em nome de Jesus. Todas essas bocas malditas que têm dito isso, né? Nós vamos sair mais fortalecidos dessa crise. Deus vai nos dar uma maneira de sair dela. Creia nisso. Não perca a sua posição. Não saia dessa posição. Queridos, Moisés estava acostumado a ser reverenciado e ele passa a reverenciar o seu sogro. Tem uma mudança radical, né? Deus ensina para Moisés, né? Você não vai mais ser reverenciado, Moisés, agora você vai reverenciar. Então, quando Deus chama alguém para uma missão, a primeira coisa, é um parênteses aqui, gente, da minha palavra, a primeira coisa que Deus faz é ensinar ele a servir. Jesus diz, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a segunda coisa que Deus faz é levar a pessoa a ter um compromisso. É o comprometimento, né? Comprometimento com a fé. Esteja comprometido com a vontade de Deus, não a sua vontade. Não, o seu medo não pode mandar em você. As suas dúvidas não podem dirigir a sua vida. Dirija a sua vida, deixa a sua vida ser dirigida pela fé. E quando eu falo de comprometimento, meu tempo já está acabando, eu quero mostrar para vocês que existe 4 tipos de pessoas quando nós falamos de ser comprometido. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que nunca se comprometem, são os descomprometidos. Elas não conseguem se comprometer com nada. São pessoas que não têm objetivo algum, não compromete com ninguém e não compromete com nada. O exemplo disso na Bíblia é Esaú, que vendeu o direito da sua primogenitura para o seu irmão. Então ele não era comprometido com a posição que Deus deu para ele. Ele saiu primeiro que o seu irmão. Ele tinha o direito da primogenitura. Mas Deus escolheu Jacó. Sim, Deus tinha maneiras de fazer, mas ele escolheu não ser comprometido. O segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas indecisas, né? Reticentes, que nós usamos, né? São pessoas que não sabem se podem alcançar seus objetivos e por isso eles vivem com medo. Tem medo de se comprometer. Eu tenho medo de dar o meu dízimo, né? Eu tenho medo de dar uma oferta. Eu tenho medo de aceitar um desafio de ser líder de célula. Por quê? Porque eu sou indeciso, eu não sei, eu estou dividido. E normalmente pessoas indecisas são pessoas que estão divididas na sua vontade. E um exemplo disso é o rei Saul. É um exemplo de uma pessoa dividida, não é? Quando ele foi ungido, ele foi escolhido, a Bíblia diz que ele escondeu, ele estava no meio das bagagens. Então ele nunca teve certeza se ele queria aquele lugar que Deus colocou para ele, né? Ele era indeciso e essa indecisão destruiu Saul. Essa indecisão fez com que Deus
afastasse Saul e levantasse Davi. O terceiro tipo de pessoas são os desistentes. Pessoas que partem em direção ao objetivo, mas desistem no meio da caminhada, não é? Eles desistem. O exemplo que eu tenho é Pedro. É muito claro Pedro, né? Quando ele nega Jesus, ele estava se tornando um desistente. E é assim que ele nega Jesus, passa tudo tal, fala que Jesus ressuscitou, mas mesmo assim, o que Pedro fala? Vou pescar. E ele volta para a sua antiga profissão. Isso é um desistente. Graças a Deus que Jesus aparece para Pedro, reconstrói Pedro emocionalmente, espiritualmente, e ele volta e é o pilar da igreja, mas ele teve momentos de desistência. E o quarto tipo de pessoas são os comprometidos, como Moisés, né? São pessoas que definem seus objetivos, se envolvem de corpo e alma, se comprometem, que pagam o preço para alcançá-los. O exemplo é Moisés, o exemplo é rei Davi. Eles se comprometeram com a missão dada por Deus. Davi se comprometeu com a missão dada por Samuel, e ele nem um momento desviou, nem para a direita, nem para a esquerda, nem diante de um gigante. Nós estamos hoje diante de um gigante. Gigante é aquilo que nós não conseguimos por nossas próprias forças destruir, mas Davi destruiu, sabe por quê? Porque ele tinha um compromisso. E eu quero te perguntar, com qual tipo de pessoa você se identifica? Porque isso é importante, porque isso impede muitas vezes você de alcançar as bênçãos de Deus. Não é? E Deus tem muito para você, Deus quer te dar. Então deixe de ser uma pessoa que não é comprometido com Deus, não é? Deixe de ser uma pessoa que, como eu disse, descomprometido. Seja comprometido com Deus, aproveite esse tempo. Senhor, eu quero renovar. Não seja uma pessoa indecisa, não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu faço, não sei se eu dou, não sei se eu vou para a igreja, não sei se eu fico em casa. Seja decidido. Queridos, decidir, muitas vezes você vai decidir errado, mas há um estudo que mostra é melhor você decidir e decidir errado do que não decidir, porque quando você não decide, alguém decide por você. Não seja um desistente, tá? Não seja um desistente, mas seja um homem, uma mulher de Deus comprometido pela fé. Que hoje você tome essa palavra e nessa semana que inicia você possa declarar: eu vou viver pela fé. Eu acordo de manhã e digo: é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Não é pelas minhas emoções, mas é pela fé. E Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida. Chegou o momento de Deus na sua vida, mas para isso você precisa estar comprometido. Você está comprometido com Deus? Você está comprometido com a vontade de Deus?